Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcos. Voltamos para mais uma aula da disciplina de Biologia Molecular e na aula de hoje nós estaremos estudando sobre mutação e reparo do material genético, aula de número 7 da sua apostila. Pegue já a sua apostila e acompanhe conosco mais essa aula. Bom, pessoal, quando nós estávamos estudando sobre a replicação, a transcrição e a tradução, é, havíamos discutido a respeito da importância dos códons do RNA mensageiro e que se houver alguma alteração na sequência do códon, pode causar, portanto, a modificação de um aminoácido lá na produção da proteína, na tradução, e, consequentemente, essa proteína com uma modificação na sua sequência primária perde a sua função, ok? Então, essa mutação, essa mudança seria significativa. Como isso ocorre é o objeto da aula de hoje. E quais são as ferramentas também que o nosso organismo tem para prevenir que isso ocorra ou para reparar quando isso ocorre, certo? Bom, a importância do DNA nós já sabemos, é a molécula que armazena a informação genética, está responsável pela síntese de proteínas, já que ela dá origem ao RNA mensageiro, que conduz a síntese da proteína, consequentemente, as funções metabólicas dessas proteínas. Essa molécula também é responsável pela transmissão da sequência à linhagem germinativa e, consequentemente, a hereditariedade das nossas sequências, da nossa informação genética para as proles, né? Então, já que é uma molécula muito importante, é muito necessário um sistema de manutenção da integridade desse DNA. Por quê? Porque pode ocorrer mudanças nessa sequência de DNA. Então, a essas mudanças nós chamamos de mutação, que é a alteração de qualquer tipo na sequência nucleotídica do DNA. Então, ela pode ser uma simples substituição de um par de bases, pode ser uma deleção, pode ser uma inserção de uma ou algumas bases, e ainda pode corresponder a alterações maiores na estrutura de um cromossomo, como a alteração do número de cromossomos e de estrutura destes cromossomos. Então, toda modificação no DNA chamamos então de mutação, qualquer alteração nessa molécula. E aí eu trouxe aqui duas imagens, né, da cultura pop, que é o Wolverine e o peixe de três olhos lá do filme dos Simpsons. E isso está no nosso imaginário popular, que as mutações elas são sempre benéficas, mas é o contrário. A maioria das mutações elas não são benéficas. Claro que as mutações elas foram e continuam sendo importantes para a evolução das espécies. Entretanto, na maioria das vezes, quando ocorre uma mutação, principalmente nas células somáticas, né, que são todas as células menos espermatozoide e óvulo, quando ocorrem mutações nessas células, geralmente essas mutações elas causam um dano para aquele organismo, podendo até levar à morte daquele organismo. Quer ver um exemplo? Quando ocorre uma mutação em um gene que controla a divisão celular. E agora aquela célula ela não tem mais controle sobre sua divisão, começa a se multiplicar de forma indiscriminada. Aquela célula agora se transforma numa coisa que nós chamamos de câncer, ou célula cancerígena, porque ela não se controla, começa a multiplicar o número de células, gera um tumor, aquele tumor acaba prejudicando a função daquele órgão e o paciente morre por falta daquela função daquele órgão, né? Às vezes aquela célula sai daquele órgão, vai para um outro, lá ela infecta aquele órgão, começa a se multiplicar e também causa dano naquele órgão que nós chamamos de metástase. Então, é um exemplo de mutação e que só trouxe malefício àquele organismo, certo? Então, na maioria das vezes, mais uma vez, na maioria das vezes as mutações são horríveis, são terríveis para o organismo que a obteve. Então, olha só, nós já colocamos a alteração do material genético que origina novas versões de um gene, podem ser definitivas e hereditárias, as mutações. O acúmulo de mutações são vantajosas. O acúmulo de mutações vantajosas ocorre pela ação da seleção natural durante bilhões de anos de evolução biológica. Então, algumas mutações
que não causaram a morte daquele organismo, elas são acumuladas, né? E confere uma determinada vantagem para aquele organismo, no ponto de vista biológico. As mutações são fontes primárias da variabilidade dos seres vivos. Então, é importante as mutações para garantir a variabilidade. Elas são feitas ao acaso e não têm qualquer relação com a necessidade do organismo. Então a girafa tem um pescoço maior porque ela precisa ter o pescoço maior para ter acesso às folhas superiores das árvores. Não. Na verdade, casualmente, durante a seleção natural daquele animal, aqueles que tinham pescoço maior, obviamente, sobreviveram porque conseguiram ter mais energia, certo? Então, não é uma relação de causa e efeito direta, e sim de seleção natural através dos tempos. Ocorre espontaneamente ou podem ser induzidas por certos agentes, como radiação ionizante, por exemplo, raio-x, e certas substâncias, por exemplo, substâncias cancerígenas, né? Como o brometo de etídio. Quando ocorrem células germinativas, acabam passando para a prole, são hereditárias. Quando ocorrem células somáticas, na maioria das vezes causam câncer. Bom, exemplos de mutações hereditárias, olha só o albinismo, né, que é causado por uma mutação na enzima tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina no pigmento da pele chamado melanina. Então, quando há uma alteração na sequência nucleotídica deste RNA mensageiro, vai dar origem a uma sequência aminoácida diferente da tirosinase, sem função, e aí o paciente ele perde a capacidade de produzir melanina, certo? Então, olha só, é uma apresentação de uma mutação hereditária. Está relacionado, é possível, né? Ela é transmitida a partir das células germinativas dos indivíduos. Bom, então olha só, os tipos de mutações, existem as mutações gênicas, aquelas que ocorrem em genes específicos, com substituição, inserção e deleção de bases, e existem também as mutações que ocorrem em cromossomas inteiros, né? Por exemplo, no número de cromossomos ou na estrutura desses cromossomos, ok? Então a pergunta de número 1 é o que é mutação e quais são os tipos de mutação? Então, olha, as mutações gênicas, elas podem ser de substituição, e aí as de substituição podem ser silenciosas, é muito comum e responsável pela diversidade genética, que não é expressa fenotipicamente. O que é uma mutação silenciosa? É uma mutação que altera a trinca de códon, certo? Lá deveria ser um U, se torna um G, por exemplo. Beleza, alterou a trinca de códon. Mas, como a tabela de códon é degenerada, nós temos 64 códons para 20 aminoácidos, alterou a trinca, mas não alterou o aminoácido de origem. Então, continua dando o mesmo aminoácido de origem. Então, a proteína, ela saiu íntegra. Apesar do paciente ter a mutação, a proteína é a mesma. Por quê? Porque nós temos 64 códons para 20 aminoácidos. Então, existem aminoácidos que são codados por 3, 4 códons diferentes. Então, se houver uma modificação e ainda ser um daqueles 3 ou 4, a proteína não sofre dano algum, né, na sua estrutura. Seria uma mutação silenciosa. Mutação com perda de sentido tem como consequência a substituição de um aminoácido por outro na proteína. Por exemplo, na anemia falciforme, como veremos daqui a pouco. Perdeu o sentido. Uma mudança de um único aminoácido, por conta de uma mudança lá na trinca de códon, deu origem a uma proteína que não tem as mesmas características biofísicas necessárias para a sua função de transporte de oxigênio. Mutações sem sentido originam uma proteína mais curta ou mais longa do que a proteína normal. E ainda nós temos os outros tipos de deleção, que é a remoção de uma ou mais bases, e inserção, que é a adição de uma ou mais bases. Certo? Olha aqui mais uma vez, o modelo de mutações, né? Olha, inserção de bases seria essa mutação aqui. Olha, eu tenho um DNA original, perdi uma base, por exemplo. Aqui seria o modelo de perda de base.
Deixa eu passar aqui para me mostrar no caso da anemia falciforme. Olha só, a mutação no gene que codifica a cadeia beta da globina, alterando o códon. Olha, o códon era GAC, só que aí houve uma modificação genética e o RNA mensageiro saiu com o códon GTC, o que acarreta então a troca do aminoácido. Olha, era para ser o ácido glutâmico, o GLU, pela valina, certo? Então mudou um único aminoácido na sequência e aí, consequentemente, essa proteína ela vai ter uma característica biofísica diferente, não é? Se torna então uma hemoglobina mutante porque ela tem uma característica diferente e aí ela muda a forma dos eritrócitos e a partir deste momento essas células elas têm pouca capacidade de carregar o oxigênio e além disso elas acabam sendo mais sensíveis à degradação ao dano, já que elas começam a se acumular nos microvasos, ok? E também são sequestradas pelo baço, pelo órgão, ok? Então, olha, mudou uma proteína, mudou um único aminoácido na proteína chamada hemoglobina, que causou alteração dos eritrócitos, das células vermelhas, perdem a sua capacidade alta de carregar oxigênio e, além disso, são degradadas. É um exemplo de mutação gênica que causou um dano, ok? Passando aqui. Muito bem. E aí nós temos as mutações cromossômicas, né? Elas podem ser do tipo euploidia, que é a alteração completa do genoma, né? Então, do tipo euploidia pode ser a haploidia, né? Que é a perda de material genético, a poliploidia, que é o ganho do material genético. Temos também a neuroploidia, né? Que é quando existe cromossomos a mais ou a menos em relação ao número normal, né? Então, nussomia, monossomia e polissomia, como vocês podem olhar aí. E também podemos ter as mutações que são as estruturais, com deleção, quando você perde parte do cromossomo inteiro, duplicação, quando você tem cópias de uma região no cromossomo, translocação, quando você tem transferência de segmentos nos cromossomos que não são homólogos, então não há homologia entre o cromossomo, mas mesmo assim houve troca de genes. Inversão, quando ocorre remoção de um segmento de DNA e inserção numa posição invertida no outro local do mesmo cromossomo. Então, os genes acabam se perdendo no local onde ele deveria estar sendo regulado para a expressão. Exemplos de mutações cromossômicas, olha só, temos a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, né? Então, o paciente ele vai apresentar mais um cromossomo, né? É uma neuroploidia e ela é mais viável ao homem, né? Então, é mais presente no homem, certo? Então, um cromossomo 21 a mais causa síndrome de Down. Existem defesas contra as mutações? Lembra-se do que eu disse, raramente uma mutação confere uma vantagem biológica. A maioria das vezes mata o organismo. Então, há sim defesas contra as mutações. As mutações elas ocorrem por lesões ao DNA, então existe uma defesa que é o reparo do DNA, ok? Então, olha, vamos ver os tipos de lesões, né? Então, nós temos aqui erros de replicação. Então, mau pareamento durante a replicação do DNA, certo? Houve um erro na replicação desse DNA. Pode ser causado por lesões espontâneas, reações do DNA no meio celular, hidrólise e deaminação, ou lesões que são fora, né? Por exemplo, agentes ambientais, radiação e substâncias cancerígenas. Eu vou explicar como que esses erros são corrigidos logo lá à frente. Então, olha só, quais são os sítios do DNA que são vulneráveis a alterações químicas ou alterações físicas, né? São esses sítios marcados aqui, ó, em azul, são sítios de hidrólise. Olha, pode sofrer a ligação entre a pentose e o grupamento amino pode ser quebrado por hidrólise. Sítios de oxidação, olha, onde tiver hidrogênio pode ser oxidado, certo? Sítios de alquilação, locais onde você pode receber grupamentos alquil, olha só.
lugares onde tem nitrogênio. Então, são esses locais que sofrem, que são vulneráveis a danos no DNA. Então, olha, quais são os tipos de danos que pode ocorrer? Deaminação, eliminação da amônia por hidrólise. Então, olha só, nós tínhamos aqui a citosina, aqui é o restante da base nitrogenada, né? Aqui nós temos só do nucleotídeo, perdão, aqui nós só temos a base nitrogenada, o restante estaria aqui embaixo. Então, olha, a citosina, ela pode perder o grupamento amina na forma de amônia, certo? Então, agora, olha só, ela não é mais citosina, ela é uma uracila. Então, aquela base mudou, porque perdeu esse grupamento amina aqui na forma de amônia, certo? Então, olha, de citosina vai para uracila. Lá na hora da replicação do DNA, ocorre então uma transversão. Então, a citosina daria guanina, né? Como é uma uracila, vai timina. Então, ocorreu aí um problema lá na hora da duplicação do DNA. Sítio abásico, você também pode eliminar a base inteira por hidrólise. Lembra que eu disse aqui, ó, essa ligação da base com o açúcar que está aqui embaixo pode ser cortada por uma reação de hidrólise direcionada. E aí o sítio fica abásico. Então essas alterações não naturais são reconhecíveis pelo sistema de reparo, ainda bem, né? Então, quando uma base nitrogenada perde quando o nucleotídeo, perdão, perde sua cabeça, sua base nitrogenada, isso é fácil de reconhecer pelo sistema de reparo, mas ainda assim é um perigo para mutações. Alquilação, então é a transferência de um grupo alquil para uma base. Então, olha só, nós temos aqui a guanina e ela recebeu um grupamento alquil e agora se torna 6-metilguanina. E aí ela, do nada, faz um pareamento incorreto com timina lá na duplicação do DNA. Então, é necessário que ocorra a alteração, tirar a remoção desse grupamento alquil para que a guanina se ligue à citosina e não à timina, dando origem a uma fita incorreta. Oxidação. Também, olha só, as bases podem sofrer oxidação, especialmente a guanina pode receber esse oxigênio, né? Sofrer oxidação e aí ela começa a fazer pareamento incorreto com a citosina ou com a adenina, então dando aí origem a uma fita complementar lá na duplicação do DNA, uma fita incorreta, uma fita com mutação. Existem substâncias que podem se ligar diretamente ao DNA, por exemplo, as análogas de base, né? São substâncias que substituem a base. Por exemplo, o 5-bromo-uracila, né? Que ele é análogo à timina. Então, lá no pareamento, ele se liga à guanina. Então, imagine que isso gera uma confusão lá na duplicação do DNA, gerando uma fita mutante. Agentes intercalantes, por exemplo, o brometo de etídio, que está aqui, olha, o etídio, que era muito utilizado nos laboratórios de biologia molecular e hoje em dia é banido. A proflavina também. A acridina, que pode ser oriunda da poliacrilamida, então tem que tomar cuidado no laboratório. Todos esses são intercalantes de DNA, quer dizer que eles entram entre a dupla fita do DNA. E aí causam uma distorção espacial que causa uma deleção, uma inserção de um nucleotídeo extra ali naquela região. Então bloqueia de alguma forma a duplicação do DNA, alterando essa duplicação com a inserção ou remoção de nucleotídeos por conta disso. Ainda temos as fontes físicas de alterações do DNA, como a radiação, né? Nós temos a luz ultravioleta, que pode causar fusão de pirimidinas adjacentes, formando dímeros. Olha, duas pirimidinas, né? Timina, pode formar dímeros de timina com timina, e isso gera uma confusão lá na duplicação do DNA, certo? Temos também radiações mais fortes, por exemplo, a radiação alfa, que causa a quebra de pelo menos uma fita do DNA, certo? E aí, se não houver reparo, essa duplicação do DNA nessa etapa acaba sendo defeituosa, que vai dar origem a genes defeituosos lá na transcrição. A radiação gama também, os raios-x,
são também terríveis, porque quebram as duas fitas de DNA. Então, desta forma, a radiação age diretamente no DNA. E um efeito indireto é as espécies reativas, né? A radiação ela é capaz de produzir espécies reativas, como espécies reativas do oxigênio, que são moléculas superóxidos que vão detonar o DNA e também outras macromoléculas. Então, conceitue os tipos de lesão que pode ocorrer no DNA. Então, você vai falar cada uma e como elas ocorrem. Bom, existe um teste para determinar se uma substância se ela tem capacidade de causar mutações, ok? Esse teste é o teste de Arnes. Esse teste ele usa uma salmonella typhimurium com uma mutação no gene responsável pela biossíntese de histidina. Então, essa bactéria, ela naturalmente tem essa mutação em um gene responsável pela biossíntese desse aminoácido, que é a histidina. Então, o que você faz? Você pega a sua substância, que você quer testar se ela é mutagênica, e aí você coloca na placa de Petri, onde você já colocou a salmonela, né? Nesta primeira placa, esse meio de cultura não tem histidina, então vai ter nessa placa meio de cultura sem histidina, salmonela e sua substância, que você quer testar se é mutagênica. Na outra placa, você coloca meio de cultura com histidina, né? E a substância também mutagênica. Então, o que acontece? Se a sua substância ela é mutagênica, no meio de cultura sem histidina, essa bactéria ela deveria morrer. Por quê? Porque ela não tem, né, ela tem um defeito lá em enzimas responsáveis pela biossíntese da histidina. Então, se a sua substância ela não é mutagênica, esse defeito se mantém nessa bactéria e ela morre porque ela não tem histidina no meio, ela precisa de histidina para produzir suas proteínas. Se a sua substância for mutagênica, o que ela vai fazer? Ela pode reverter a mutação do gene lá da enzima responsável pela biossíntese de histidina. E aí essa tua bactéria, na ausência de histidina no meio, ainda assim consegue produzir histidina e sobreviver. Então é uma forma de saber se a sua substância ela interage com o gene, né? Neste caso, interage com o material genético da bactéria. Neste caso, então, se a sua substância reverter a mutação e a bactéria começar a crescer no meio sem histidina, quer dizer, então, que essa substância ela é mutagênica, certo? Então, é uma substância que deve se tomar cuidado nos ensaios posteriores de eficácia, por exemplo, para utilização em humanos, certo? Nos ensaios de segurança ainda, né? Não é eficácia, de segurança, ok? Então, é um teste simples, é um teste que é de screening. Então, se der mutação aqui, essa substância já é descartada. Se não der, existem outros testes que são feitos pré-clínicos e em animais, em células também, primeiro célula, depois animal, para ter certeza que essa substância não é mutagênica e não é cancerígena, tá bom? Só para resumir, bactéria, meio sem histidina e sua substância. Se a sua substância for capaz de reverter a mutação lá no gene da proteína que faz a histidina, quer dizer que a tua mutação que a sua substância é mutagênica, certo? Para a bactéria foi ótimo, que ela conseguiu sobreviver, mas para o ser humano quer dizer então que essa mutação interage com o DNA de alguma forma, então que essa substância interage com o DNA de alguma forma, então ela não é boa, certo? Bom, pergunta 3. Para que serve o teste de Arnes? Descreva passo a passo a metodologia. Aqui uns exemplos de substâncias mutagênicas. Aflatoxinas, que é uma substância de exposição ambiental. Benzeno, né? Está aí nos combustíveis. Compostos de cromo também, é ocupacional porque está relacionado a combustíveis também. Contraceptivos orais também podem ser mutagênicos, mas não são todos, então tem que se conversar com o médico a respeito, certo?
não é um motivo de parar de usar. Mais de 90% das substâncias carcinogênicas, elas são mutagênicas pelo teste de Ames. Então, o teste de Ames, que nós explicamos aqui, consegue aí, olha, testar 90% das substâncias carcinogênicas. Então, é muito interessante isso, né? Mecanismos de reparos associados a danos. Então, aqui são os mecanismos que o organismo tem para prevenir os danos. E aí nós vamos mostrar um por um aqui. Reversão direta de dano, né? Que é a fotorreativação. Então, olha só, os dímeros de pirimidina são separados pela DNA fotoliase. Então, é uma enzima que vai lá naqueles dímeros de pirimidina causados pela radiação ultravioleta e vai e desfaz esses dímeros, ok? Então, é uma enzima chamada DNA fotoliase, né? Então, a partir de um cromóforo, ela consegue fazer a quebra desses dímeros. E aqui tem um passo a passo para vocês entenderem. Reversão direta de dano. Então, é possível remover os grupos aquil lá da guanina. Então, quem faz isso é um sistema de reparo, ok? Que vai fazer com que ocorra a remoção desses sítios, ok? E aí, posteriormente, a incorporação da timina no lugar da citosina, certo? Perdão, o contrário, né? Remoção da timina e adição da citosina, ok? Então, esse reparo, ele é feito por uma enzima chamada O6-alquiguanina DNA alquiltransferase, ok? Também excisão de bases. Então, é possível remover a base inteira que está errada do DNA. E aqui nós temos o passo a passo de como isso ocorre. Excisão de nucleotídeo. Então, você, ao invés de tirar a base, que é a cabeça, você consegue tirar o nucleotídeo inteiro. E aqui tem o passo a passo de como isso ocorre. Recombinação. Aquela região está danificada, inteiramente danificada. Então, como você tem pelo menos 2 cópias, né, para cada gene, então a partir da outra cópia, você consegue corrigir essa cópia que está danificada, por exemplo, por radiação gama. Recombinação direta também, para corrigir essas cópias, certo? Na formação de dímeros também é possível remover o dímero inteiro e fazer a recombinação. E aqui nós temos o sistema de correção da recombinação, que é o sistema Ku proteínas, né? Que consegue fazer essa correção, por exemplo, de um dímero aqui, ó, de timina, então a sua excisão e a sua correção. Transleção, né? Algumas lesões elas obstruem a DNA polimerase, impedindo que a mesma continue a replicação. Certo? Então, o mecanismo de transleção ele permitirá que a maquinaria de replicação atravesse essa região. Então, se há um bloqueio, por exemplo, por um intercalante, então a transleção faz com que a DNA polimerase consiga atravessar essa região e continuar. Um exemplo aqui, olha só, a DNA polimerase acha que um dímero de timina, então travou. Então, o que ela faz? Ela consegue pular, atravessar a síntese. Como isso? Existe uma DNA polimerase Y que vai ajudar a DNA polimerase 3 nesse caso. Chegou aqui, a Y entra em ação, resolve a parada aqui dando a continuidade, certo? E aí, a partir dali, a DNA polimerase 3 continua fazendo a sua fita de DNA nova. Pergunta 4. Conceitua os tipos de possíveis reparos às lesões que podem ocorrer no DNA. Então, você vai explicar reparo por reparo. Bom, agora, se os nossos vigilantes, que é o nosso sistema de reparo, controla os danos, e se o sistema de reparo estiver com defeito? Entenda, né? Você tem o DNA. Ocorre a mutação e o sistema de reparo controla essas mudanças. Mas e se o sistema de reparo tiver com defeito? Aí é problema, porque essas mudanças
permanecem, né? Então, olha, existem deficiências diretamente relacionadas ao sistema de reparo. Por exemplo, a ataxia talangectasia, né, que é um defeito no gene responsável pela resposta da célula à quebra de fita dupla de DNA por radiação, por exemplo. Mutações do tipo anemia Fanconi, né, que é um defeito lá nos genes reguladores dos crosslinks entre as fitas de DNA. Então, o DNA está danificado, você não consegue fazer os crossovers de fita, né, que é usar uma fita para corrigir a outra. A xeroderma pigmentoso também, que é um defeito na enzima que atua no reparo da excisão de nucleotídeo. Então, aquela enzima que consegue remover o nucleotídeo, trocar o nucleotídeo errado, e aí esse paciente, então, fica mais sensível à ultravioleta, ok? Então, essas são doenças que ocorreu danos no sistema de reparo. E aí as mutações que ocorrem naturalmente que a gente controla, esses pacientes não conseguem controlar. Cite exemplos de doenças decorrentes a deficiências do sistema de reparo de DNA, que é o que a gente acabou de apresentar para os senhores. Muito bem, pessoal, mais uma aula terminando. Esses são os nossos autores referenciais, Albert Nelson. Essa aula da SEDUC está maravilhosa também. Essa aula aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também foi utilizada. Todos os créditos aos seus autores, tá ok? Muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo. Não esqueça de acompanhar a aula. O nosso próximo vídeo já deve estar aí embaixo, tá ok? E então, até o nosso próximo encontro. Valeu!